Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. O programa de hoje foi inspirado em declarações recentes do novo reitor da USP. Nós vamos falar de uma pauta identitária abraçada com muito entusiasmo e fervor ideológico pela esquerda brasileira: as cotas raciais e as cotas de gênero em concursos públicos, nesse caso, para professores do ensino superior. Mas vamos começar atualizando a nossa audiência sobre a Universidade de São Paulo. A USP é financiada quase que exclusivamente pelo repasse compulsório de 5% do ICMS. O ICMS é conhecido como o imposto dos pobres, porque ao tributar o consumo, proporcionalmente, ele penaliza muito mais as famílias de baixa renda. Aliás, é impossível ignorar a ironia fiscal, a ironia social dessa situação. É justamente a população mais pobre que banca a educação gratuita da elite intelectual do país. Mas enfim, voltando ao orçamento. As despesas com folha de pagamento, que incluem a remuneração de mais de 5.700 professores, custarão ao Tesouro do Estado 4 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. Por isso, é mais que legítimo que o cidadão fiscalize e critique a forma como essa verba pública bilionária é aplicada. E nesse espírito, cumpre destacar que a USP decretou a suspensão das suas aulas presenciais em março de 2020. Assim permaneceu por mais de 18 meses. E o retorno integral, das atividades regulares ainda é uma realidade bem distante para essa elite acadêmica. A previsão de volta às aulas é só em março de 2022, quando a pandemia já tiver completado seu segundo aniversário. Então, feita essa contextualização, vamos ao tema do boletim de hoje. Essa semana, o governador de São Paulo, João Dória, nomeou o novo reitor da USP. O doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior só assumirá o cargo em janeiro de 2022, mas já declarou algumas prioridades da sua gestão, assumindo compromissos públicos com a agenda progressista e as pautas identitárias da esquerda. Em entrevista, o futuro reitor afirmou que deseja implementar cotas raciais e cotas de gênero para a contratação de professores. Ele estima que, em 4 anos, ao menos 400 docentes sejam admitidos pela USP. Aspas, precisamos de contratações voltadas para o gênero feminino e para a situação étnico-racial. Precisamos, reitor? Precisamos parece uma palavra um pouco forte. Eu sempre achei que as necessidades da universidade pública estavam relacionadas ao intelecto dos servidores, não à sua cor de pele ou ao seu gênero. E considerando que a contratação de professores envolve verba pública e concurso público, o ideal é que o processo de seleção seja isonômico, seja igualitário, seja imparcial, espelhado na Constituição Federal e fundamentado nos direitos humanos. Então, parafraseando o artigo 5º que trata das garantias fundamentais, todos deveriam ser iguais perante a USP, sem distinção de qualquer natureza, incluindo gênero, cor, etnia. E pode reparar, esse desapreço pelo princípio da isonomia, esse descompromisso da militância com igualdade de condições, costuma ser justificado por aquela ideia abstrata, aquela ideia maleável da justiça social. E o novo reitor não escapa a esse clichê, aspas novamente. Se não fizermos as contratações de maneira induzida, com cotas, vai demorar dezenas de anos para ter maior diversidade na universidade. Em outras palavras, se nós não favorecermos ou prejudicarmos certas pessoas agora, não atingiremos o resultado social que nós desejamos no futuro próximo. E que fique bem claro, eu adoraria ver maior diversidade no ambiente acadêmico, e não apenas de gênero, cor e etnia, mas também de idade, condição física, credo religioso. Ninguém é contra enriquecer as faculdades com mais diversidade. Mas será que é ético prejudicar pessoas em nome desse objetivo nobre? É claro que não. Isso seria o oposto de justiça social, porque para cada pessoa individualmente beneficiada por uma cota, há necessariamente outra pessoa prejudicada por ela, uma pessoa com a sua própria história, que enfrentou suas próprias adversidades, que tem seus próprios sentimentos e que chegou até aqui com seus próprios méritos. A gente não pode atropelar os direitos e atropelar os sonhos de ninguém na ânsia de tornar o mundo real mais parecido com o nosso mundo idealizado. A gente tem que romper com essa lógica maquiavélica da justiça social. 2 errados não fazem um certo e fins nobres não justificam meios injustos. Mas falando em justificativas, vejam a pobreza de argumentação do novo reitor da USP nesse último trecho. Aspas, precisamos espelhar no nosso corpo docente, os professores, a mesma diversidade que temos no corpo discente, os estudantes. Porque senão, o aluno que é de uma determinada situação nunca vai enxergar um professor na mesma situação que ele.
Desde quando absorver conhecimento e desenvolver pensamento crítico dependem de uma identificação total entre estudante e mestre? E desde quando essa identificação é condicionada por gênero, cor de pele ou etnia? Qualquer um que já frequentou uma sala de aula sabe que a forte conexão entre um professor e seu aluno decorre de questões como didática, como afinidade, como admiração intelectual. Afirmar que o sucesso, a motivação ou o bem-estar de um estudante universitário depende do gênero e da cor dos seus mestres é um insulto à inteligência. Assim como cotas para professores da USP seria um insulto ao serviço público fundado na isonomia que é inerente a concursos e processos seletivos estatais. E se a ideia for mesmo criar um ambiente mais inclusivo, mais acolhedor para as minorias, então o foco deveria ser educar o comportamento das pessoas, jamais controlar a sua aparência. Como ensinou Antoine de Saint-Exupéry na sua obra clássica, o essencial é invisível aos olhos. No próximo bloco, eu farei um apelo público ao novo reitor da Universidade de São Paulo, Dr. Carlos Gilberto. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola sobre cotas raciais e cotas de gênero para professores de universidades públicas. Como eu disse anteriormente, eu gostaria de fazer um apelo ao futuro reitor da USP, Dr. Carlos Gilberto Carlotti Jr. Se o senhor realmente acredita no seu próprio discurso a favor da diversidade por meio da imposição de cotas, dê o exemplo. Se o senhor realmente acredita que alunos negros não conseguem se identificar com professores brancos, se o senhor realmente acredita que alunas mulheres não conseguem se identificar com professores homens, se o senhor realmente acredita que a cor da pele e o gênero de um professor são fatores determinantes para o aprendizado, para o bem-estar e para o sucesso de alunos que pertencem a minorias, por que não dá o exemplo? Vamos aos fatos, Dr. Carlotti. O senhor é um homem branco, heterossexual, grisalho e muito rico. E pouco importa quanto que o senhor estudou, quanto que o senhor trabalhou e sacrificou para chegar até aqui. Para certas pessoas, o senhor é a encarnação do privilégio. E a sua existência, nas suas circunstâncias, não é fruto do seu mérito, do seu esforço e do bom uso do seu livre-arbítrio. Não. Para eles, o senhor não passa de um produto social do seu privilégio. Esse seu privilégio, branco, hétero e cis, que tira espaço da diversidade de cor, de etnia e de gênero. Por isso eu insisto, se o senhor realmente acredita no que tem falado aí aos jornais, dê um exemplo, convoque a imprensa, anuncie a sua renúncia à reitoria imediatamente. Deixe o seu cargo à disposição para que ele seja ocupado por alguma minoria, porque de certo há docentes mais do que qualificados para ocupar essa sua posição entre as mulheres e os afrodescendentes da USP. Renuncie, reitor, é a coisa certa a fazer. Pense nos milhares e milhares de jovens que não se identificam com o senhor e podem até se sentir ofendidos com a sua presença privilegiada no campus. Faça história, Dr. Carlotti. Renuncie à reitoria. Abra mão da sua maior conquista individual em nome da justiça social. Se o senhor parar para pensar, é exatamente o que o senhor quer impor aos outros.